Bom, gente, do último vídeo, né, a gente chegou nesta equação aqui para o método da capacitância agrupada. Essa equação nos fala qual é a temperatura em função do tempo de um objeto submerso em um fluido e aí trocando calor por convecção com esse objeto. E lembrando que a condutividade térmica do material é tão alta que a temperatura desse objeto é sempre homogênea em qualquer lugar, né, do objeto. Bom, a gente vai recolocar essa equação, reescrever a equação, usando adimensionais. O primeiro, adimensional, é essa temperatura adimensional aqui, eu vou chamar de T-til, né, um tiozinho, um símbolo de tio, sobre a variável t, ela corresponde ao termo que está aqui no logaritmo, né? T menos T do fluido, T0 menos T do fluido. É um adimensional, obviamente, porque a gente está dividindo temperatura por temperatura, né? E o resultado é um número sem dimensões. Além disso, eu vou introduzir agora duas novas variáveis auxiliares, que são o comprimento característico do objeto, que nada mais é do que o volume sobre a área superficial, né? Volume, unidades de metro cúbico, por exemplo, área, metros quadrados, então volume sobre a área tem unidades de metro, ou de comprimento, né? E isso é o que eu chamo de comprimento característico do objeto, tá? Alguma medida desse objeto que seja representativa face à transferência de calor, tudo bem? E a outra variável é a difusividade térmica do objeto, que é a relação entre a condutividade térmica e a densidade multiplicada pelo calor específico, ρCp. K sobre ρCp é a difusividade térmica. Se você faz uma análise dimensional dessa variável alfa, difusividade térmica, você vai ver que as unidades de alfa são metro quadrado por segundo. Tá? Mais para frente, em outros tópicos, eu vou falar mais dessa difusividade térmica. Tá? É uma propriedade importante de um material. Bom, definidas essas duas variáveis auxiliares e a temperatura adimensional, vamos agora tentar entender um pouco melhor este termo aqui que aparece do lado direito da equação da capacitância agrupada. Então a gente tem aqui o HAT ρVCp, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela condutividade térmica K. Então vamos ver o que acontece. Em primeiro lugar, eu tenho aqui o V e o A, né? Então V sobre A me dá este LC que está aqui, né? O comprimento característico, V sobre A. Além disso, eu posso agrupar aqui o K sobre ρCp, né? K sobre ρCp é o alfa. Então eu fico com H alfa T sobre KLC. Né? Então, este termo aqui que aparece aqui, HAT sobre ρVCp, é equivalente a H alfa T sobre KLC. Agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por LC. Não muda a igualdade, nada, porque eu estou multiplicando por 1, na verdade, né? E aí eu vou separar este termo aqui em duas parcelas que se multiplicam. O primeiro é o HLC sobre o K e o segundo é o alfa T sobre LC ao quadrado. Para que fazer isso? Porque essas duas parcelas dessa multiplicação são adimensionais. E eles têm nome, são adimensionais importantes. Tá? Que o primeiro deles é o número de Biot, HLC sobre K é o número de Biot. Biot era um engenheiro francês lá do começo do século XX, se eu não me engano, tá? Ou final do século XIX, eu não estou muito seguro disso. Mas enfim, está aqui o número dele, o Biot HLC sobre K. E o número de Fourier, o Fourier a gente já conhece, né? É o alfa T sobre LC ao quadrado. Né? E se a gente usar então agora esses três adimensionais, né? A temperatura adimensional, o número de Biot e o número de Fourier, a gente reescreve esta equação da capacitância agrupada assim. Logaritmo da temperatura adimensional é igual ao menos o Biot vezes o Fourier. Ou, né, a gente pode escrever que a temperatura adimensional é E elevado a menos Biot Fourier. Simplesmente isso. Tá bom? Bom, aqui tem um gráfico, né, da temperatura adimensional em função do número de Fourier, supondo um certo Biot, né, constante, porque o número de Biot é HLC sobre K. Depende do problema em si, né, qual é o fluido, qual é a condutividade térmica do seu material, quais as dimensões, né, o volume e a área para ter o LC. Então, ele depende apenas do problema. Já o número de Fourier, ele depende do tempo também, né? Depende das características do objeto em si, né? do alfa e do LC, né? Mas também varia com o tempo. Então, eu posso fazer um gráfico, como seria a temperatura em função do tempo.
né? Ou do Fourier, um tempo adimensional. Bom, e aí vocês veem que a temperatura vai decaindo exponencialmente com o Fourier ou com o tempo, né? Bom, agora vamos voltar um passo atrás e falar das aproximações que a gente fez. A gente fez uma primeira aproximação, que é o K tendendo a infinito. Então, esse método só é exato realmente se eu tiver um material de condutividade térmica infinita, né? Mas na prática, esse método é útil, mesmo em situações mais realistas, porque não tem nenhum material de condutividade térmica infinita, obviamente, né? Mesmo assim, esse método é uma aproximação, mas ele é útil e válido, tá? Dentro de certos limites, né? Quais são esses limites? Bom, o pessoal fez vários experimentos, usou métodos, né, de modelamento mais avançados e percebeu que o método da capacitância agrupada é válido desde que o número de Biot seja menor do que 0,1. Esse sinal aqui, menor, aproximado, 0,1, significa que ele pode ser menor aproximadamente a 0,1. Podia ser 0,11, ainda está valendo, né? É isso que quer dizer esse símbolo aí. Pode ser menor que 0,1 ou da ordem de 0,1, um pouquinho mais assim, né? Ainda é aceitável, apesar de a gente já estar no limite de validade, né? Já não é tão confiável assim. Mas se for um Biot muito pequeno, o método é muito bom. Tá? Vamos falar um pouco mais desses dois números, né? O número de Biot e o número de Fourier. Bom, aqui está o número de Biot. Vocês percebem que ele é um balanço entre convecção, que é o H, né? E a condução pelo sólido. A convecção no fluido, né? O H, e a condução no sólido, que é o K sobre LC. Lembrem que a resistência equivalente de convecção é 1 sobre H e a resistência equivalente de condução é LC sobre K. Né, o L sobre K, comprimento sobre condutividade. Né? Então, um Biot baixo, eu acabei de falar para vocês que o método é válido quando o Biot é pequeno. Quando o Biot é pequeno, né? Ou seja, eu posso ter um material de alta condutividade térmica, o K aqui. O K muito grande faz o Biot diminuir, né? Já que ele está lá no denominador. Mas também, se o material tiver baixa convecção, né? Se o H for muito pequeno, daí o Biot vai ser pequeno também. Outra opção é que o LC seja pequeno, né? Ou seja, um material que tem um comprimento característico muito pequeno. Geralmente, por exemplo, uma esfera de raio muito pequeno, ou um cilindro muito estreito, esse tipo de coisa assim. Né? Então, qualquer uma dessas situações, alta condutividade térmica, ou um material de dimensões reduzidas, ou baixa convecção no fluido, né? Levam à validade da aproximação da capacitância agrupada, né? Biot menor do que 0,1. Já, vamos falar agora do número de Fourier. O número de Fourier está aqui, ele é o tempo adimensional, né? O Fourier é uma espécie de tempo adimensional, já que é proporcional ao tempo, né? Alfa t sobre LC ao quadrado, e não tem unidades. Fourier é um número adimensional, não tem unidades. Então ele é um tempo adimensional. E lembro para vocês que o alfa aqui é a nossa difusividade térmica, né, do material. Não nossa, né, mas do material, que é o K sobre ρ Cp. Tá legal, gente? Então, na sequência, vamos ver aí um exercício, tá? Para a gente treinar o método da capacitância agrupada, tá? Então, até daqui a pouco. Valeu!